É importante em dizer os cuidados que você tem que ter. Às vezes você tem muita sede de começar algo e aí você vai conversar com alguém. Olha, eu vou começar meus exercícios físicos e agora eu vou começar em casa mesmo. Vou fazer em casa, vou sair para fazer minha caminhada, continue. Vou sair para andar de bicicleta, continue. E vou sair para fazer umas práticas. Mas aí, gente, a gente tem que pensar num todo. De repente, você compra algo pelas redes sociais, só que você faz adaptação em casa. Você não compra tudo e nem você tem a orientação. Aí, às vezes, você coloca um caninho que não era pra você ter colocado, do jeito que você queria. De repente, aquele cano não aguenta a força de um elástico. Não é verdade, doutor? Vamos falar sobre esse assunto porque é importante. O bom é dar exemplo, não é não? Com certeza. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos falar, eu falei para a Lorena, eu quero falar sobre esse assunto porque isso pode acontecer comigo e pode acontecer com qualquer outra pessoa, sabe, Gustavo? Os riscos da prática de exercícios físicos em casa. Você tem que ter muito cuidado. Se você não tiver um profissional te orientando, e olha que a gente trouxe profissional para cá, só que, na verdade, não foi fazer o exercício, foi fazer o teste do exercício. Então, o que aconteceu? Olha, eu vou te mostrar algo que eu comprei e tal. Faz aqui. Aí, não, pediu para outra amiga fazer, a outra amiga, não, faz aí. Aí eu falei, faz você, Vanusa. Eu, tá bom. Eu já fiz, deu certo. Aí foi fazer a prática, só que o produto que estava ligado ao elástico foi adaptado. Certo. Não era para ser usado daquela forma. Então, assim, às vezes você coloca um cano mais frágil, de alumínio, você não coloca e nem sei se pode de uma certa forma, eu acho que tem que ter todo... E às vezes você coloca algo que não vai suportar a pressão daquele elástico. E aí o que aconteceu? Naquele momento, eu tô falando algo aqui, declaradamente, todo mundo sabe que eu sou muito clara quando eu tenho que falar. E aí, no momento que eu fui fazer o exercício, o ferro saiu do elástico e foi até o teto. Quando ele foi pro teto, ele já tinha me cortado. Então ele quase decepou meu dedo mindinho. E automaticamente, na hora, todo mundo ficou naquela história. Mas como foi isso? E muito sangue. Sim. E, na verdade, eu imaginei, foi minha cabeça. Não, foi meu rosto. E tinha sido o dedo. Só que eu não senti na hora, porque cortou como uma lâmina. Então, o que aconteceu? As partes laterais do ferro não estava seguro, não estava protegido. Na verdade, era uma lâmina. E aí, naquele momento, na hora, eu não senti no calor da situação o corte. E eu fiquei procurando onde é que estava esse corte e o sangue correndo. E aí foi que eu percebi que tinha sido o dedo. E no momento que ele bateu nesse dedo, ele já bateu no segundo, já bateu no terceiro, que ficou dolorido, bateu nesse braço e o elástico foi pro rosto. Então foi tudo muito rápido. Por que eu tô falando isso? Para que as pessoas tenham cuidado quando elas tiverem que comprar algo e que quiserem fazer essa prática dentro de casa. Ela só foi me mostrar pra gente começar na segunda. Você já imaginou? Foi um livramento, doutor? Com certeza. Livramento. E a gente precisa alertar as pessoas de que por mais que tenham equipamentos que são vendidos, né? Por mais que você queira fazer práticas desses exercícios em casa, você tem que ter uma boa orientação. E essa adaptação que muitas vezes você quer fazer, você tem que saber se você tem propriedade para isso. Porque eu acreditava que o produto fosse um produto adequado para estar ali. Então eu não pensei. Então é importante que as pessoas analisem se tudo aquilo que você está vendo ali teve algum profissional de educação física ou até mesmo um profissional personal que tenha te orientado. Caso contrário, um elástico é muito forte, né, doutor? Com certeza, ele equivale a um peso que você está iniciando ali também. Olha só, nós temos algumas imagens que nós queremos mostrar para você que está em casa. Olha, exercícios físicos feitos em casa, com orientação de profissionais. Dá certo, né, doutor? Mas aí a gente chama atenção. Quais são os riscos da prática de exercícios físicos em casa, sem preparo ou supervisão adequada? Pronto, primeiramente, bom dia a todos. Eu tive que contar essa história, doutor. Vamos começar o 2025 falando de exercício físico, falando de saúde, e sempre bom estar aqui no Bom Dia News, na TV O Dia, para estimular essa retorno à atividade, uns bons fluidos para iniciar o exercício físico, que sempre é importante. Tem, maior parte, benefício, mas também tem os riscos, como foi citado aqui pela Vanusa, né?
Então, assim, muitos aparelhos domésticos, às vezes, não têm uma espessura adequada da barra, não tem um cabo bem preso, ou você usa as anilhas sem as travas do lado. Então, tem alguns detalhes que o equipamento pode ser de má qualidade também. E você já pode ter uma pré-lesão, alguma dorzinha no ombro, no quadril, que quando você faz o exercício errado, ele termina piorando. E o que era para ser bom, que você iniciar uma atividade física, termina que você fica dolorido e termina abandonando. A gente perde a aderência. Por isso a importância de ter um profissional para lhe avaliar e ver se você comprou alguma coisa adequada e se o exercício físico está bem planejado. Nesse caso, o planejamento do exercício é o educador físico. E hoje em dia a gente tem muito educador físico fazendo um treinamento online. Você pode contratar para ir fazer alguns dias. Tem alguns exercícios físicos para você iniciar logo hoje na internet, feito para educador físico também, como está mostrando na ilustração, né, com o peso do corpo, com o elástico. Mas tem que ter esse acompanhamento. Doutor, a gente está falando de algo muito sério, principalmente, por exemplo, ó, esse elástico. Sim. Esse elástico que nós estamos vendo aí, ele é adequado para você usar nas suas pernas, ele tem toda uma história. Mas, por exemplo, se você utiliza com algo que não vai aguentar a força desse elástico, a tendência é acontecer o que aconteceu comigo. Então, assim, as pessoas têm que observar o que elas podem, na verdade, acrescentar ou misturar com determinados itens que são comprados. Porque, de repente, você compra algo, mas ali, será que esse elástico, ele era para realmente ter algo assim e de frágil qualidade? Porque, assim, a gente tem que analisar tudo, né? Tem que analisar o peso, se aquele elástico, se aquele material que você está colocando no elástico vai suportar a força desse elástico. Porque cada pessoa não é uma pessoa diferente da outra. Então, assim, o exercício que é para mim não é igual para você. Isso, por isso a importância do profissional para lhe avaliar. Essas bandagens elásticas, as faixas elásticas, ela tem vários tipos de resistência, então tem os elásticos mais fortes e outros mais fracos, que você vai evoluindo à medida que você quer colocar uma carga maior. Mas tem um risco dele romper, se for de má qualidade, e também tem um risco dele escorregar. E nesse escorregado elástico você pode ter uma lesão osteoarticular, você pode parar de fazer exercício pelo machucado que não estava previsto na sua empolgação inicial ali. E uma lesão que pode ficar para o resto da tua vida como um trauma. E você, muitas vezes, um exercício, como o doutor falou, que poderia ser um exercício para lhe dar o prazer, vai lhe causar uma insatisfação e até desistir do exercício, né? Isso, um exercício feito incorretamente, que lhe causou um machucado, pode lhe deixar com esse trauma e você não perder a vontade de recomeçar. Doutor, quais são os riscos de você se machucar com equipamentos que são comprados pela internet? A gente poderia, por exemplo, dar dicas de como as pessoas têm que ter o máximo de cuidado ao comprar? Tem que ser avaliado não só por ela. Às vezes você tem um desejo de comprar aquele equipamento, mas aquele desejo de comprar equipamento não vai lhe dar segurança de que você está comprando algo que serve para você. Assim, tem muito equipamento na internet que não tem a ergonomia adequada, que é o formato adequado para suas articulações, não tem estrutura suficiente para ele ficar firme ao solo, então você pode estar fazendo um aparelho que ele vai tombar com você. Isso pode causar trauma na face, trauma nas articulações, nos dedos, como uma lesão corto-contusa, que foi o seu caso, né? Então, assim, os aparelhos de academia, que são os aparelhos industriais, aparelhos de academia para uso longo prazo, por muitas pessoas, eles são bem estruturados, são às vezes presos ao solo. E os aparelhos domésticos, muitas vezes, têm marcas ruins que vão fazer ele muito frágil. E aí você se empolga e faz adaptações, coloca mais peso do que ele suportaria, faz em ângulos e posições que seu corpo não está preparado, e aí vem a chance de lesão e você perder essa aderência que você estava empolgado de fazer exercício aí. Doutor, assim como tudo na vida, um sapato, uma roupa, um item, muitas vezes você vai comprar, ele está lá na promoção, ou de repente algo que você compra que você não tem ideia de quanto tempo aquele produto está exposto ali, ou quanto tempo ele comprou, e a gente sabe que tudo tem um tempo para se acabar. Né? Às vezes você compra um sapato e você deixa ele guardado durante um bom tempo, quando você for usá-lo, você corre risco de ficar na rua descalço. Né? Foi um excelente exemplo, assim, tanto o tênis, o sapato é feito de borracha, de EVA, e a borracha também é da faixa elástica, então a faixa elástica que está guardada há muito tempo, ela tem uma chance maior de se romper.
que ela resseca. Então aí é um exemplo que você tem que saber o produto adequado e saber se ele está em prateleira há muito tempo, né? Isso pegando sol, calor. O que falar dos ferros adaptados relacionado a vários itens que você compra e que você... eu vi, achei interessante, eu tenho lá em casa, vou adaptar. A palavra ferro é muito perigoso, né? Sim, com certeza, porque os ferros que a gente chama seriam as barras para usar nos aparelhos, para puxar ou para colocar peso dos lados. Em academia geralmente é maciço. Sim. Então ele é maciço, ele aguenta muita carga, aguenta muito peso, ele é projetado para aquilo. E você faz uma adaptação com um cabo de vassoura metálico, com algum ferro que você tem em casa, geralmente ele é oco com a parede fina. E isso vai causar ou um rompimento, uma lâmina que pode lhe machucar, lhe cortar, ou ele pode dobrar e cair o peso por cima de você e ter uma fratura, tanto de costela, de face. Então o risco é bem aumentado. Como é que a gente pode evitar e o que seria mais interessante observar? Por exemplo, às vezes você tem um professor que está te dando dicas gratuitamente, às vezes. Sim. Às vezes você nem contrata um profissional. Mas o que a gente tem que observar? Pessoa por pessoa. Cada pessoa ela tem um peso, cada pessoa tem uma altura, cada pessoa tem seus problemas de saúde. De repente você pode ter uma hérnia de disco, você pode ter um problema no joelho, um problema no cotovelo. Às vezes você tem algum problema já no teu corpo que você às vezes nem acredita que tenha. Pessoas que sofrem com osteoporose, pessoas que têm problema de artrite. O que falar com esses exercícios dentro de casa? Pronto. Falando de exercício dentro de casa, a gente já imagina que a pessoa vai fazer por conta própria, sem a orientação. Nesse sentido, se você já tem osteoporose, artrose, que é o desgaste das articulações, ou alguma lesão anterior, tem grande chance dela piorar, certo? Por isso precisa da orientação do médico do esporte, do ortopedista, do treinador, que é o educador físico, para saber adaptar aquele exercício inicialmente. E aí você minimizar o risco e ficar só com os benefícios, que seria fortalecer os ossos, no caso da osteoporose, fortalecer as articulações e musculatura, no caso da artrose, e aí você tem um benefício realmente. Quando você vai por conta própria, olhando vídeo na internet, às vezes é uma pessoa que tem um histórico esportivo, já pratica há muito tempo, e ela está adaptada àquilo, e você não é o caso, né? Então às vezes a gente se compara muito com essas mídias sociais, com o Instagram, a gente vê as pessoas fazendo uma coisa e quer fazer igual, só que a gente não sabe o que tem por trás. E muitos fazem mesmo no dia a dia, outros não são tanto assim, vou fazer um teste. Olha que um teste traz um dano desse, imagine Sim. a prática diária. Olha só o que ele falou sobre os elásticos, tome muito cuidado, gente. Esses elásticos, eles são maravilhosos, mas você tem que observar toda a procedência, saber de onde é que você está comprando, observar quanto tempo tenha, porque tem também até a questão Tem a resistência do elástico e tem a validade também desses produtos, tem a validade, não tem? Sim. Ele resseca, então ele vai perder a resistência. E lá também está especificado, quando você compra o produto, se for de qualidade, ele vai explicar a tensão dele, quanto que ele vai ter de carga ali, que ele vai lhe forçar, e vai também a durabilidade dele, como armazenar, também vai estar explicado na caixinha direitinho lá. Relacionado a pessoas que nunca fizeram nenhum exercício, são sedentárias e imaginam que não tenham nenhum problema. Quais são os cuidados que elas devem ter? Eu falando como muita gente sofre de hérnia de disco, o que o senhor poderia orientar essas pessoas? Pronto, a hérnia de disco é muito comum, então se você não tem um dia que você pode ter, grande parte da população, 40, 50, 60 anos, vai ter um pouquinho ali da alteração do disco, da degeneração, e grande parte ou é pelo uso excessivo da musculatura ali, num trabalho pesado, trabalho braçal, mas a maioria é pelo sedentarismo. Então, se você já está com a musculatura do tronco, do abdômen fragilizada, com aquela hérnia de disco, e você vai fazer o exercício físico errado, isso vai prejudicar e pode lhe causar uma crise, de lhe deixar ter que ficar em casa mais tempo ainda, ter que procurar ajuda médica ou de urgência e piorar o que você estava querendo melhorar. Então, assim, a hérnia de disco, o melhor tratamento é o exercício físico, mas tem que ser orientado. Doutor, o senhor falou tudo, orientação. Quando você não é especialista no assunto, em algum momento você não vai fazer certo. Com certeza. Não adianta, porque em algum momento você não vai fazer certo. Alguma coisa você vai fazer errado, você vai passar, vai exagerar, vai ter ou mais tempo ou menos tempo, algo vai acontecer. Então, assim, a dica para as pessoas, como médico ortopedista, primeiro, buscar um profissional para saber como está esse seu corpo e saber quais são as práticas de exercícios que ele vai te orientar.
Pronto, se você quer começar o seu ano já praticando exercício físico, comece naqueles mais tranquilos, né? Que é a bicicleta, a caminhada. Vai passar para peso, para carga, procure a orientação do profissional, para ver o que você tem de já doença pré-estabelecida e ver como você pode performar, melhorar mais aquela sua musculatura e seu corpo. E o profissional adequado, como eu mencionei, é o médico do esporte, o ortopedista e o educador físico, para você ter uma base. E muitas vezes é mais interessante você ir para a consulta do que você gastar com o equipamento que você acha que vai lhe ajudar. Então, investimento com o treinador, com a academia ali, às vezes é mais importante e mais interessante do que você comprar uns aparelhos relativamente caros para ter em casa, sem a orientação. Né? Doutor, para a gente finalizar essa história, eu gostaria muito que o senhor pudesse orientar também aquelas pessoas que já têm problemas, Sim. por exemplo, de desgaste, até mesmo dos próprios ossos. Pessoas que não tiveram uma alimentação adequada durante uma juventude, ou pessoas que, de uma certa forma, tomaram muito antibióticos, pessoas que passaram muito tempo se alimentando ou até se medicando, talvez de uma forma não correta. E algumas vitaminas não foram acrescentadas na vida dessa pessoa. Aí corre o risco dessa pessoa ter problemas de fragilidade nesses ossos e fazer algumas práticas de exercícios e se dar mal? Sim, principalmente a osteoporose, né, que é um osso com poros, como o próprio nome já diz. Ele é comum no paciente mais idoso e principalmente nas mulheres pós-menopausa também. E é um risco maior de fratura, né? Se você escorrega numa academia ali que você está descalço, na sua própria casa, no exercício com piso molhado, você pode bater o quadril e isso tem um risco de fratura. E no paciente osteoporótico, né? E aí, assim, é pelo decorrer da vida que você não teve o exercício físico adequado, você não teve exposição solar adequada às vezes, a reposição da vitamina D e do cálcio é importante também. Então, assim, esse contexto, a alimentação, exercício físico, ao ar livre também é importante, porque vai estimular essa vitamina D, a fixação do cálcio no osso. E o exercício físico ele vai comprimir o osso, fazendo com que ele fique mais forte. Feche mais esses poros e você tem um osso mais resistente. Isso vai lhe dar autonomia, longevidade e é importante demais. Aproveitar para falar sobre medicamentos. Sim. Algumas pessoas têm relatado de uma certa forma e criam medo em outras pessoas relacionadas a medicamentos, principalmente a reposição de cálcio. Isso tem acontecido? O senhor tem recebido informações desse tipo? Sim, tem muitas pessoas que ficam com medo do cálculo renal por causa da reposição do cálcio, ou que tem o medo de tomar o leite, pelo aquele medo da lactose. Mas assim, no paciente que não tem contraindicação, orientado pelo nutricionista, pelo nutrólogo, o cálcio suplementado é importante, mas também o leite, porque ele tem uma maior biodisponibilidade. Então você vai somar o cálcio da natureza com aquele do remédio ali, e para o paciente bem indicado, além da vitamina D também, você vai ter uma boa resposta. Muito bom. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença. Espero que as pessoas tenham ficado atentas relacionado a exercícios dentro de casa, observar essas compras de produtos que muitas vezes você compra e quer adaptar ao seu jeito. E é interessante que você converse com as pessoas que estão ao seu redor. Olha, esse produto eu comprei assim, mas esse outro item não faz parte. Até para que as pessoas fiquem conscientes do que elas vão está manuseando naquele momento. Cada pessoa é uma pessoa. Cada então pessoa você uma pode pessoa. precisar do cálcio, o outro não, e a dosagem pode ser maior para você e para outro não. Então, muito assim, bom. Olha aí, maravilhoso. O importante mesmo é buscar um profissional. Doutor, vamos deixar seu Instagram aí para quem está assistindo a gente. Pronto, @Dr. Gustavo Melo, dr.Gustavo Melo com 2 L's. Muito bom, olha, eu quero agradecer pela presença do doutor. Continue aqui com a gente, doutor. Depois da gente ter conversado com o doutor Gustavo para falar sobre assuntos assim tão importantes, tão valiosos, a gente deixa a informação de que isso não é para você parar de se exercitar, não é para você parar de se cuidar. Começa logo com uma caminhada, dá um motivo a mais. Olha só, eu toda alegre, gente, para começar na segunda-feira minha caminhada, andar de bicicleta, eu tinha comentado. Por isso que o importante é não falar. Cale-se, não fale. O universo conspira.